O pedido de Maria não foi atendido. Outras duas tentativas de consagração foram feitas em 1952 e 1964, mas segundo a irmã Lúcia, Deus continuava descontente e o mundo sofreria as consequências. Já que a consagração não aconteceu, quando e como Deus mandou, a Rússia espalhou o comunismo pelo mundo. Assim como a aparição de Maria supostamente teria alertado, em 1949 a China se tornou um estado comunista. Fidel Castro instalou o comunismo em Cuba em 1961. No início dos anos 80, quase um terço da população mundial vivia sob o governo comunista. A Rússia conseguiu espalhar o comunismo e o ateísmo. Estudiosos da Bíblia sugerem que o avanço do comunismo também foi previsto no livro do Apocalipse, por vezes chamado de Livro das Revelações. Em Apocalipse 12:3, fala-se de um grande dragão vermelho que varreu um terço das estrelas do céu. E o interessante é que, no auge do poder, o Império Comunista dominava quase um terço da população mundial. Mas seria essa a prova de que várias profecias convergem com eventos reais? E que o segundo segredo previu o domínio do comunismo? Enquanto isso, um terceiro e mais horripilante segredo estava prestes a ser revelado, algo que, segundo os devotos, falaria do fim da nossa existência. Em 1941, a irmã Lúcia escreveu os primeiros 2 segredos a pedido do bispo de Leiria, Fátima. E mais tarde, o bispo disse à irmã Lúcia, tem mais um, sabemos que tem mais um. Em 1943, irmã Lúcia caiu doente e o bispo ordenou que ela escrevesse a terceira profecia, mantida em segredo há tantos anos. Lúcia obedeceu, mas o mundo teria que esperar um pouco mais. Ela escreveu o segredo, selou o envelope e pediu para que fosse aberto em 1960, ou caso ela falecesse. Mas por que 1960? E qual seria o conteúdo explosivo guardado no envelope? Uma legião de devotos acreditam no relato que em 1917 a Virgem Maria apareceu para 3 crianças no vilarejo português de Fátima. Nossa Senhora contou 3 segredos contendo uma série de terríveis profecias. Em 1960, católicos do mundo todo estavam certos de que as profecias dos 2 primeiros segredos já haviam se realizado. Mas o terceiro segredo e suas profecias ainda guardavam um mistério. Igualmente misteriosa foram as instruções de irmã Lúcia de que o segredo deveria ser revelado somente em 1960, quando, segundo ela, o mundo seria capaz de interpretá-lo. Todos os papas seguintes leram o segredo guardado em um envelope selado. O Papa lia o segredo e decidia se aquele era o momento de revelá-lo ou não. A maioria dos papas, depois de ler a carta, decidiu que ainda não era a hora. Eles selaram o envelope e colocaram de volta nos arquivos do Vaticano. Muitos se perguntaram por que o Vaticano supostamente foi contra o desejo de Lúcia de revelar o segredo em 1960. Especulações sobre a profecia variavam entre o Armagedon nuclear e a queda da Igreja Católica. Em 1960 foi o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam em um impasse nuclear com a União Soviética. O domínio comunista crescia, resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Quando Cuba sucumbiu aos rebeldes comunistas, a ideologia marxista ganhou apoio sólido no hemisfério ocidental. Existe uma teoria de que quando um país se torna comunista é como um efeito dominó, e outro país se torna comunista, e outro, e outro, e outro. Em resposta, a CIA planejou a invasão da Baía dos Porcos a fim de derrubar o regime de Fidel Castro.
O governo fará o possível para garantir que nenhum americano esteja envolvido nas ações. Mas a tentativa de golpe falhou. A tensão entre Estados Unidos e o patrocinador de Cuba, a União Soviética, aumentou. Aqueles que acreditavam nas profecias de Fátima temiam que o terceiro segredo tratasse da ameaça de uma guerra nuclear. Outros suspeitavam que o terceiro e último segredo tinha a ver com a Igreja Católica em si. E segundo especulações, essa poderia ser a ligação com as previsões do místico Nostradamus no século XVI. Nostradamus escreveu sobre o papado em versos que intrigam os estudiosos desde então. Depois que o trono for ocupado por 17 anos, 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. Pio XI, o Papa aparentemente citado por Lúcia no relato do segundo segredo de Fátima, ocupou o trono papal por 17 anos, o exato período mencionado na previsão de Nostradamus. E foi durante seu pontificado que a Segunda Guerra teve início. Como também previsto no segundo segredo revelado por Lúcia. Seria esta uma ligação nunca explorada entre os 3 segredos de Fátima e Nostradamus? 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. O quinto Papa depois de Pio XI foi João Paulo II, o primeiro pontífice não italiano em 450 anos. Muitos católicos acreditam que João Paulo seria o tema do terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II adotou como lema Totus Tuus, ou sou todos seu. E seu pontificado foi dedicado a Nossa Senhora. João Paulo II disse: a mensagem de Fátima é mais importante hoje do que nunca. Mas qual seria a mensagem? Estudiosos creem que o terceiro e último segredo revele a corrupção do Vaticano. O abandono das leis das Escrituras. E a subsequente queda da Igreja Católica. Apostasia significa abandonar a fé católica por completo. E isso parece estar acontecendo dentro da Igreja Católica, a começar pelo topo. Mas a Igreja Católica é perseverante. E é bastante improvável que o Vaticano esteja escondendo uma profecia sobre o próprio fim. Isso leva à suspeita de que o último segredo de Fátima pode, na verdade, ser uma predição sobre o apocalipse nuclear e o extermínio da raça humana. Uma aparição sagrada. 3 filhos de pastores, 3 segredos obscuros, tudo supostamente protegido pelo escudo do Vaticano. São as profecias de Fátima. Durante mais de 80 anos, o misterioso segundo segredo desafiou as interpretações. Tudo porque supostamente afirmava que se a Rússia não se convertesse, as outras nações seriam destruídas. Católicos temiam que o último segredo contivesse a terrível profecia sobre uma guerra nuclear. Até que em 13 de maio de 2000, no 83º aniversário da primeira aparição, o Vaticano anunciou ao mundo que o terceiro segredo seria finalmente revelado. O Vaticano publicou o conteúdo da carta que irmã Lúcia escreveu em 1944 e detalhava a última profecia. A primeira parte falava sobre um desastre evitado. Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita.
Transmitia a ideia de que um fogo terrível engoliria a Terra. E quando o anjo estava pronto para tocar a Terra com a espada de fogo, Nossa Senhora esticou a mão e impediu a espada de encostar no mundo. Creio que ela nos salvou de uma possível guerra atômica. Seria uma profecia para o futuro ou para o passado? Quando escreveu a carta, Irmã Lúcia alertou que ela não deveria ser aberta antes de 1960. Haveria uma ligação entre a data e a profecia da Virgem Maria sobre o extermínio mundial?